Hoje vamos falar sobre um dos personagens mais influentes da história do cristianismo, o apóstolo Paulo. Como ele foi de perseguidor dos cristãos ao maior missionário da fé. Paulo nasceu como Saulo na cidade de Tarso, na Cilícia. Ele era judeu da tribo de Benjamim, mas tinha também a cidadania romana, provavelmente herdada de seu pai. Ele cresceu imerso na cultura judaica e foi aluno de Gamaliel, um dos mais respeitados rabinos de sua época. Saulo perseguiu os cristãos por considerá-los uma ameaça ao judaísmo, mas quando ele viajava para Damasco com o objetivo de prender os cristãos, ele teve um encontro sobrenatural com Jesus. No caminho, ele viu uma luz muito forte e caiu por terra. Ouviu a voz de Jesus que dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?", mostrando que ao perseguir os filhos de Deus, ele perseguia o próprio Jesus. Essa experiência transformou a sua vida para sempre. Perseguidor da igreja, ele se tornou um seguidor de Jesus. Quando iniciou a sua trajetória de levar o evangelho de Jesus aos gentios, Saulo passa a ser chamado de Paulo, que significa pequeno. Paulo dedicou a sua vida a espalhar o evangelho, viajando por regiões como a Ásia Menor, Grécia e Roma. Ele fundou igrejas, enfrentou muitas perseguições e escreveu cartas que até hoje são essenciais para a doutrina cristã. Ele escreveu 13 epístolas do Novo Testamento, e existem algumas especulações de que ele também seria o escritor de Hebreus. Paulo foi preso e açoitado diversas vezes por causa da sua fé, e ele morreu sendo martirizado em Roma, provavelmente por decapitação. Ainda assim, a sua vida continua inspirando milhões a seguirem um exemplo de entrega a Cristo. Algumas curiosidades sobre Paulo. Ele trabalhou fazendo tendas, e isso financiava parte das suas viagens missionárias. Relatos extra-bíblicos dizem que Paulo era parcialmente calvo. Imagens do primeiro século também retratam Paulo dessa forma. O que é o espinho na carne de Paulo? Isso, infelizmente, não é revelado na Bíblia, mas alguns textos nos ajudam a chegar à conclusão mais provável. O espinho era na carne, ou seja, dá a entender que era algo físico e não algo moral ou espiritual, como alguns concluem. E esse problema fazia com que ele não se exaltasse, mas se mantivesse humilde em sua caminhada cristã. A hipótese mais provável é que seria um problema de visão. O texto de Gálatas, capítulo 4, versos 13 ao 15, contribui com essa hipótese, de que seria um problema realmente físico. E os Gálatas disseram que lhe dariam os próprios olhos se pudesse. Possivelmente essa deficiência tivesse surgido com a experiência que ele teve na estrada de Damasco, devido à grande luz que veio sobre seus olhos, e podem ter ficado sequelas, mesmo tendo a sua visão restabelecida. Paulo nos ensina que apesar de curar os seus filhos, pode haver ocasiões em que Deus prefira não o fazer aqui nesse mundo. Um dos maiores ensinamentos que aprendemos com o apóstolo Paulo é de que a graça de Deus pode transformar qualquer pessoa. Por mais distante que ela esteja de Deus, ele é capaz de alcançá-la. Paulo nos ensina a ter uma confiança inabalável em Deus, sabendo que tudo que temos e somos vem dele. Paulo, que antes matava em nome de Deus por uma motivação errada, aprendeu a viver por ele e, se fosse preciso, morrer por Cristo. Paulo aprendeu a ter contentamento, tendo muito ou tendo pouco, em qualquer circunstância, pois acima de tudo ele tinha Cristo do seu lado. E ele nos ensinou que tudo é possível, porque é Cristo quem nos fortalece. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreva no nosso canal, confira os links na descrição e comente qual tema você quer ver por aqui. E lembre-se, estamos a um dia mais perto da volta de Jesus.